Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Epson Araújo, sou psicólogo tomista. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Angélico. Quero também dar um oi aqui a Dani, também psicóloga tomista. Oi Dani, como é que você está? Oi, eu tô bem, graças a Deus. Como é que você está? Eu também estou bem. Melhor agora para fazer esse episódio. O episódio de hoje que a gente vai dizer é uma proposta, né? Sobre falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, e a gente vai passar essas semanas aí falando sobre, acompanhando um pouco aí a pegada, né, da própria liturgia, né, dentro da Igreja Católica sobre a Quaresma, e a gente está fazendo isso, né, pensando na maior parte dos nossos seguidores, que são católicos, mas também o tema sobre o autoconhecimento é algo que é pertinente para a psicologia no modo geral, e muitas pessoas gostam de saber sobre isso. Ainda que possa estar um pouco batido, assim, mas por que é importante o autoconhecimento? Eu já não conheço quem eu sou, enfim, é necessário mesmo saber disso, mas muitas pessoas ainda se colocam, né, realmente a gostar um pouco desse tema, né, sobre o autoconhecimento, mas ainda o que eu quero dizer é que o potencial disso, né, ainda não é muito bem aproveitado. E é algo que eu quero dizer aqui já dentro deste episódio, o potencial disso, né? E aí eu vou colocar já minha visão sobre isso, né, minha opinião, tá um pouco também de vivência, né, com atendendo as pessoas e acompanhando outras pessoas, um pouco também de pessoal, enfim. Que é o seguinte, né? Eu dei aqui o exemplo aí da Quaresma, né? Que é uma disposição, né, já histórica da igreja de fazer isso, de interiorizarmos, né? E nessa interiorização conhecer melhor a nós mesmos, né? Aí durante a semana eu fiz o contraponto, sabe? Com o final do ano. Por quê? O final do ano, quando a gente tem muitas promessas, né, de mudança. E aí, só que, sabe que é uma... Não sei se você concorda comigo, Dani, mas é uma colocação de mudança, mas é muito passiva. Como se o calendário, né, o ano que mudou, né, passou de 30 lá de dezembro, 30 de dezembro para 1º de janeiro, como se eu fosse, né, passivo a uma mudança. É lógico que eu já vejo muitas pessoas também falando, né? Cadê, né, as suas promessas que você foi fazendo, né? Para você, tipo, influencers mesmo, entendeu? As promessas que vocês foram fazendo na mudança de ano, vocês estão cumprindo e tal? Porque naquele momento ali de mudança de ano, é um momento que as pessoas têm uma visão mais passiva, tendem a ter uma visão mais passiva de mudança. Como se é uma coisa do universo que está mudando, o ano que está se passando, e aí eu tenho que receber isso, né, essa mudança, vão fazer um pouco essa mudança por mim. Eu só tenho que deixar ser conduzido por essa mudança, porque inevitavelmente isso vai acontecer. Só que aí não é um consentimento, né, tão profundo, é uma coisa mais de momento, mais momentânea. E aí já chega o março, em abril e vem uma depressãozinha, né? Uma frustração de que não tá nada mudando, sabe? Tá parado no mesmo lugar, as coisas não aconteceram, né? E aí o contraponto disso é a Quaresma, né? Porque ela não... E aí por isso que eu acho interessante fazer esses episódios assim. Porque é uma sede de mudança fora do calendário, que normalmente se prega que é um momento de mudança, né? É uma coisa que nós ativamente, né, buscamos a nos autoconhecer, né? E aí, entendendo as nossas falhas, a gente buscar mudar com isso. Fora da época mais comum de falar sobre mudança, né? E, na verdade, é uma mudança de final de ano para o outro ano, uma mudança sem necessariamente ter um exame de consciência. Colocar na balança quem verdadeiramente nós somos, e só se fala para onde queremos ir, né?
a meta é para ser assim, é para ser assado, melhorar nisso, ser mais magro, buscar mais dinheiro nisso, mais prosperidade naquilo, conseguir um cargo, procrastinar menos. Ok, mas isso veio de um momento de exame de consciência, de autorreflexão, de profundidade de quem você verdadeiramente é. Porque para você levar o seu barquinho para onde você quer ir, colocar a sua vela para onde você quer ir, você tem que conhecer a tripulação, né? Conhecer o comandante, o capitão, ter um mapa, né? Saber se o barco está em bom estado, se não tem nenhum furo, né? A manutenção dele, né? E esse tipo de manutenção, de revisão do seu próprio material, do barco, né? Nessa analogia aí, é o que não é feito muito bem no final do ano, porque eu e Dani mesmo já conversamos sobre isso, né, Dani? Chega até no final do ano, muitas pessoas deixam de fazer terapia porque estão festejando, estão viajando. Então, assim, é uma situação que é muito mais momentânea, sabe? Não sei se você concorda, Dani. Acho que é uma boa questão já para esse episódio. Sim. Não, eu concordo. Realmente, no final do ano, né, as pessoas meio que esquecem, não só o paciente, né? Porque tem até o psicólogo, né, que nem atende. As clínicas que fecham, né? E isso acaba criando na cultura do povo mesmo, tipo, o final do ano não é momento de autorreflexão, né? Não é momento de se cuidar. É momento de eu encher a barriga no Natal, né? Encher a barriga no Ano Novo, porque sempre tem uns memes, né? Falando, depois do Natal e Ano Novo, olha como eu estou, né? E é um momento muito da carne, sabe? Não tem tempo para reflexão. E até essa questão da mudança, né? Ela as promessas que fazem são promessas superficiais, que não partiram de dentro, elas partem de fora, né? Muitas vezes a pessoa vai em sites, lê em revista ideias de mudança, mas, ou seja, partiu de fora para ela. Esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou parar de fumar. Mas ela não pensou sobre isso, não refletiu sobre isso. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer dieta? Como eu vou parar de fumar? Né? Por que eu fumo? Por que eu como além da conta? Né? Não tem isso. É simplesmente eu vou fazer isso. Porque ela leu em algum lugar que isso é legal fazer. Sim, e aí o nosso movimento atual é um movimento de não buscar isso por conta de ser um momento de uma convenção social que alguma mudança está para vir, né? Porque o número do ano mudou, né? Mas o calendário pode mudar, né? Esse tempo aí pode mudar, mas se você disser não para essa mudança, nada vai mudar, né? Isso vem da vontade, né? A logoterapia, né? Como uma abordagem da psicologia, né? Ela vai falar muito da autorresponsabilização das atitudes, né? E o que a gente pode trazer isso de mais próximo da psicologia atomista é entender o seguinte: é da sua vontade, né? Querer mudar ou não, né, buscar uma mudança ou não. E logicamente você vai se responsabilizando por essa atitude. E aí temos a nossa colocação dessas bases assim, para o autoconhecimento. Né? Porque o autoconhecimento ele serve como um caminho, um meio para uma finalidade de mudança. Né? O que dentro do cristianismo, por exemplo, a gente vai falar muito de conversão. Mas aqui nesse aspecto, vamos falar da questão mais de mudança mesmo, transformação, perfeição, mudança de hábitos, né? Saindo de hábitos velhos, né, para hábitos novos, né? E reconhecer nisso. Né? E para fazer isso, o primeiro momento, a primeira atitude é se autoconhecer. Né? E ainda que eu tenha falado assim, buscando não dizer isso muito uma lógica não necessariamente cristã, católica para isso, né?
mas eu vou buscar aqui um exemplo que é uma passagem bíblica, né, que ela traz um ensinamento muito bom para esse tipo de entendimento do que é necessário fazer. Que é um momento, né, em que Jesus fala com seus discípulos, né, e faz uma parábola, né, de um cego guiando o outro. Ele faz o questionamento: pode um cego guiar o outro? E já entenda que esse cego, né, são as pessoas que estão cegas para quem elas verdadeiramente elas são. Porque logo depois, né, nessa parábola, ele vai dizer de que o julgamento ele não pode ser perfeito se você ficar muito concentrado no cisco do olho do próximo, né, mas você não consegue enxergar a trave que está na sua frente, né? Ou seja, o entendimento dessa parábola, ela traz o que pra gente? Ela traz o seguinte: você quer mudar o mundo? Quer ajudar os outros? Ok, bacana. Pode ser algo interessante de se fazer, né? Mas poucos são aqueles que estão dispostos, em primeiro lugar, ter uma avaliação, um exame de consciência próprio, um autoconhecimento sobre você, sobre suas imperfeições, né? Sobre aquilo que não está bom, sobre aquilo que você precisa mudar, para que depois você venha ajudar a limpar o cisco do seu irmão, né? Caso seja conveniente fazer isso, né? Então, é nessa atitude, né, que nós nos queremos dispor, né? Claro que isso vai ser uma série dessa quaresma aí, desses 40 dias que já começou desde a quarta-feira de cinzas, né? E aí nós iremos retratar, né, de outras maneiras, né, como estar atento a esse autoconhecimento, o que fazer com isso, né? Mas o primeiro momento, a gente pode dizer o seguinte, né, Dani? Primeiro, afirmar a importância do autoconhecimento, porque isso, posteriormente, lhe trará o domínio de si e trará uma mudança. Dei esse exemplo aí do barco. Porque você precisa saber para onde você vai, entender quem é você, como está o seu estado atual, né? E não dá para você arcar com uma empreitada, um itinerário, sem você conhecer o equipamento que você tem, ou seja, conhecer quem você é atualmente, né? E nesse momento, no meio do caminho, né, a gente vai falando coisas da própria viagem, né, pertinente da própria viagem, desse barquinho que vai até um lugar novo, né, uma terra nova. E também o próprio barco, né, recebendo, sendo incrementado e transformado com coisas ao longo do caminho, né? A própria tripulação, o próprio comandante, né, ao longo do caminho se transformando e se fortalecendo até chegar lá, né? E a primeira situação é você buscar olhar para si, silenciar um pouco do mundo alheio, das coisas que são ditas no exterior, os convites exteriores a você estar cumprindo coisas que você no momento não consegue arcar, não consegue fazer, e começar a olhar para si, não no sentido egoísta da coisa, mas no sentido de você botar a mão na consciência e pensar: quem fui eu hoje? Quem foi o Epson hoje? No caso da Dani, né? Quem foi a Dani no dia de hoje? Quais foram as atitudes que eu tomei? Quais foram as coisas que eu senti? Validar as emoções que foram vividas, presenciadas, experienciadas ao longo do dia, e falar: realmente, eu me irritei com isso, ou eu fui condescendente com aquilo, eu fui bom nisso, não fui tão bom naquilo, e entender, sabe, qual foi a minha reação, e ser honesto, né? Um dos grandes pontos, né, do autoconhecimento é também ser honesto com você mesmo, tanto nas coisas boas, né, quanto nas coisas ruins.
E aí traçaram quase como uma espécie de um scan, né, sobre a sua realidade, como você foi, como você se colocou. E aí, com isso, fazer incrementar, dar suporte e apoio a esse exame de consciência, para que o espanto que aconteça, tanto pelas coisas boas, nossa, eu fui muito bom nisso, não sabia, não tinha imaginado, mas eu fui ruim naquilo, possa ser superado, e há um momento que você consegue colocar isso em trabalho, né? O espanto se transformar numa aceitação e depois se transformar num trabalho, nesse trabalho da física, nesse coloque algo em movimento, né? Colocar esse barquinho em movimento. E eu falo muito do espanto porque, diferentemente de um barco aí físico, né, que eu estou usando de uma analogia, as pessoas tendem a se espantar mesmo com o que elas veem delas mesmas e que estão fora do lugar, sabe? E às vezes, ou até mesmo que estão muito no lugar e não conseguem aceitar nisso. Mas eu vejo o espanto como uma reação muito incomum, né, das pessoas que estão no momento de autoconhecimento. E depois uma aceitação, uma dor que vem da aceitação do seu estado atual, né? Mas quero saber também se a Dani... Eu e a Dani antes não conversamos, né, exatamente sobre esse assunto, dos pontos. Então estamos aqui falando, né, a visão e a colocação de cada um, mas entendendo também a visão de cada um, né, para que a gente chegue a uma unidade para fazer esse episódio, né? E eu quero saber também do lado da Dani se ela também consegue visualizar desse ponto, se tem mais coisas a acrescentar dentro dessa dinâmica. Sim, consigo, sim. E eu pegando até o gancho, né, do que você falou do ano novo, né, da mudança no ano novo, que ela é passiva, eu posso chamar até de uma mudança a curto prazo, né? As pessoas acham que a mudança, a mudança do ano novo, né, no pensamento do povo, é uma mudança a curto prazo. Tipo, eu vou mudar da noite pro dia. Eu fiz uma promessa e amanhã eu vou fazer dessa forma. E posteriormente elas se frustram, né? Porque não é exatamente assim. Justamente porque a mudança ela não é a curto prazo, a mudança é a longo prazo. Você tem que tentar todos os dias para mudar alguma coisa, né? Para que de fato aquela coisa mude. Não é um milagre, não é uma mágica, né? Pode até acontecer, né? Por milagres. Mas a mudança ela é a longo prazo. A gente tem que tentar todo dia não cair, né? Todo dia tentar mais um pouco. Às vezes até começando de forma diferente, por exemplo, começando com pequenas coisas para então conseguir mudar as grandes coisas, né? Grandes hábitos que são mais difíceis. E aí entra a questão da quaresma, né? Que você chegou a mencionar, né? A quaresma ela já tem uma outra proposta. É uma mudança a longo prazo, né? São 40 dias. Se a pessoa conseguir aí somar os 7 dias da Semana Santa, 47 dias de quaresma. Então a gente tem aí 47 dias para mudar. Como? Fazendo penitências, né? Que são coisas menores e ajudando você a mudar coisas maiores. Por exemplo, aquela pessoa que gosta muito de jogar videogame. E aí ela escolhe fazer como penitência deixar de jogar videogame. Ela não vai deixar para a vida inteira. Na mente dela tá assim, eu não vou deixar para a vida inteira. Eu vou ficar só 47 dias sem jogar videogame. Pode ser que uma hora ou outra ela caia e acabe jogando? Pode ser, pode acontecer. A igreja não vai, né, tipo, ela não tá pecando mortalmente por isso. Mas ela vai estar tentando continuamente não jogar videogame e aquilo ali é dia após dia. E tem um prazo, né? Daqui a 47 dias ou 40 dias, eu vou poder jogar de novo. Só que quando chegar esse momento de jogar de novo, ela fez tanto jejum dopaminérgico desse jogar videogame que vai estar mais fácil para ela regular isso na vida dela. Tipo, não vou jogar videogame todo dia agora. Agora eu vou ler um livro, vou jogar videogame uma horinha, vou ver um filme, vou estudar, enfim, várias coisas. Então a proposta da quaresma de uma mudança a longo prazo é muito melhor do que uma proposta mágica, né, que no nosso imaginário acontece no ano novo, né? A própria dieta, por exemplo, alguém que
gosta de comer muito carboidrato, e aí corta o carboidrato ruim, né? Corta o carboidrato da sua dieta durante a quaresma, essa pessoa ela vai ter mais facilidade lá na frente de cortar outras coisas que estejam sendo difíceis para a vida dela, né? Às vezes é um açúcar, às vezes é o próprio carboidrato, né? Às vezes é a carne, enfim, ela vai estar se reeducando ali nesses 40 dias. Então, toda mudança é a longo prazo. Não, E e assim. Ah, fala. fala. Pode Não, falar. achei que você ia. Não, é só dizer assim, você falou de exemplos de videogame, de carboidrato, né, comida. Também tenho conhecimento de pessoas assim que depois de terapia, né, bem feita, conseguiu regular a impulsividade de falar muito, de responder rápido, de tomar a rédea das situações sempre, ser briguento, e aí faz entender que é a aquisição de novos hábitos, né? Verdade. E hábitos que para ela não é melhor, mas agora antes eu agia muito por impulso, agora caraca, eu penso antes de falar, antes de agir, e tipo, né, parece que é uma coisa sobre-humana, né, o super-herói que eu fazer isso, né, mas é humano pensar antes de agir, sabe, é bem natural pensar antes de agir. O problema é que antes, né, estava-se muito viciado nisso, né, de agir muito por impulso, né, muito na raiva, enfim, das paixões, né, e de modo desordenado que afasta, né, daquilo que é mais perfeito do convidado ao ser humano participar. E outra coisa, fazendo esse contraponto ainda com promessas de mudança aí de ano novo, né, para cá, muitas promessas elas estão ligadas à prosperidade. E nem sempre a prosperidade, eu estaria conceitualmente entendendo, ela abarca a mudança e ao entendimento de que nós somos viciados em alguma coisa. Porque dá para você ser viciado em prosperidade, o que seria, entre aspas, né? Seria o quê? Uma espécie de cobiça. Né? Você cobiçar riquezas, né? Cobiçar bens, cobiçar o sucesso. Mas quem disse que a sua cobiça não é um próprio vício, né? E aí você não acaba mudando de modo algum. Né? Você ainda continua sendo aquela mesma pessoa que tem problemas, né, inclinações, né? Mas, né, a esse tipo de colocação. Então, tipo, nem sempre a prosperidade ela vai entender que você tem limitações, né? Ela fica muito concentrada no sucesso, na matéria do sucesso, no lograr ao sucesso daquilo, né? Mas ela não tem um olhar, né? Não te leva necessariamente o exame de consciência. Né? Ela te leva a pensar em metas e a chegar lá, e você tem que chegar lá de alguma maneira, sendo você agora o que você é hoje ou não, sabe? Enfim, não sei se você consegue também ter essa visão também. Esses vícios aí que você falou, né? Tipo, a vício na prosperidade. São vícios grandes, são vícios difíceis de tirar. Então, a proposta da Quaresma de você tirar uma determinada coisinha do seu dia a dia, né? Não é que você esteja tão viciado em videogame e aquilo seja necessário ser mudado do dia pra noite, né? É que você conseguindo controlar a questão do videogame, a questão da comida, né? Enfim, existem várias penitências que você pode fazer. Você conseguirá melhorar a sua adaptação com relação ao vício da prosperidade, por exemplo. O vício da gula, ou vícios maiores, né? Vícios mais difíceis de conseguir parar. Então começa de algo pequeno e você vai... Pequeno entre aspas, né? E você vai conseguindo melhorar em coisas maiores. Até na matemática a gente pode ver isso, né? A gente não começa da fórmula de Bhaskara, a gente não começa sabendo geometria espacial lá, essas coisas estranhas aí. A gente começa de 1 mais 1, 2 mais 2, né? Depois a gente vai para vezes, divisão. Então são coisas que a gente vai começando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Às vezes a gente nem começa com os números em si, né? A gente começa tipo com 2 desenhozinhos de maçã. Então a gente começa subindo degrau por degrau.
Então essa é a proposta da quaresma, é que não seja a curto prazo, mas sim a longo prazo e te ajude em outras questões. Coisa que não acontece, né? Como o Epson bem falou, muito bom ele ter trazido isso pra gente. Essa questão da mudança no ano novo, né? É bem diferente, são propostas diferentes. Então, é aproveitar esses momentos, né? Sim. E aí a gente vê que, bom, eu não tô falando agora, né, realmente de quaresma somente pelo fato de ser um tempo litúrgico, mas a quaresma ela pode ser feita em qualquer momento da vida. E aí, essa quaresma, não agora no sentido de 40 dias, né, mas o seu entendimento, a sua proposta, ela pode se repetir na clínica, quando a pessoa está realmente disposta a se entender, se conhecer e mudar, e entender que isso é a longo prazo, né? Mas para cumprir esse longo prazo, né, nós precisaríamos verdadeiramente, né, conhecer quem nós somos. Então, esta aí é a grande importância, né, do autoconhecimento, e para cumprir esse longo prazo, né, para que esse barquinho possa caminhar, você tem que olhar, né, o que você já carrega dentro dele, de suprimentos, se está bem em seu estado, onde que está quebrado, onde que o mapa não está bem feito, onde se tem todo mundo da tripulação tá lá dentro, e qual é o seu estado atual, né? E caso esteja faltando alguma coisa, e aí a gente vai buscar a colocar, né, dentro desse barco já o início de algumas virtudes, de algumas forças, alguns suprimentos, né, para que ele possa cumprir o seu itinerário e a sua jornada, né? Então, o nosso podcast irá fazer esse tipo de dinâmica por esses 40 dias, né? A gente vai estar falando sobre o assunto, introduzindo sobre o assunto, falando da importância do autoconhecimento, e aí no próximo episódio nós iremos falar um pouco mais sobre como olhar, fazer manutenção desse barquinho, ou seja, fazer um exame de consciência, né, sobre si, mas já colocando já o entendimento sobre a colocação, a busca de virtudes, de força, o entendimento de bons hábitos, e aí posteriormente nós iremos fazer conduzindo mais sobre ao longo do caminho, né, como lidar com a aquisição de novos hábitos propriamente dito, depois que entendemos o que está faltando e como adquiri-los e como caminhar até o final. Então agradeço pela presença da Dani aqui também. Se ela tem mais uma coisinha para falar, para pontuar, vou deixar aberto a isso, né? Mas não, vou deixar para a próxima. Vou deixar para a próxima então, né? Então, agradeço, tá, Dani, sua presença. Agradeço a presença de todos que estão aqui ouvindo, ao entendimento sobre essa proposta também de simular, né, um caminho quaresmal aqui também dentro do nosso podcast, para que o entendimento do que é terapêutico, do que é de mudança, possa ser aprofundado, né, para além de mudanças extremamente passivas, né, de ser épocas do ano, que normalmente ser uma época do ano que alguma mágica ou alguma coisa vai acontecer. E eu tenho que ser conduzido como diz aquela música, né, do profeta de Xerém, deixa a vida me levar, né? Ou seja, deixa o ano me levar, que vai me levar para um lugar bom, né? Vai me levar para uma situação boa, porque o ano é novo. Mas quando a gente passa de 2019 para 2020, olha quantas coisas ruins que nós vivemos nesse ano. No ano de 2020, por exemplo. Né? Coisas negativas que a gente vive até hoje. Então não é porque é um ano que está mudando, o calendário está mudando, que necessariamente a mudança dentro da gente vai começar. Não, tem que ser um consentimento da vontade, com um exame de consciência e com uma proposta bem firme, bem profunda para ser consistente nesse caminho. Bom, agradeço a você, Dani, obrigado. E até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio dentro dessa pequena série aí sobre o autoconhecimento e a mudança. Beleza? Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.